Hoje vou comentar assim, de uma forma breve, como dito anteriormente, é muito complicado a gente dissertar sobre diversos assuntos em tão poucos minutos. E a ideia aqui é a gente, através do canal, dar pequenos tópicos e sempre que tiver dúvida, né, colocar as dúvidas aqui embaixo e tudo que tiver ao meu alcance, tentar responder e trazer essas informações. Então hoje vou comentar aqui de forma breve sobre uma das etapas mais importantes aí na área da pintura industrial, que é a parte de preparo de superfície. Como a gente trabalha geralmente com tratamentos de superfície na área industrial em materiais de aço carbono, como já até comentei nos vídeos aí, por exemplo, de vasos de pressão, de tanques, de equipamentos estáticos, esse tipo de material, o aço carbono, ele pela questão do custo-benefício dele, pela facilidade comercial que nós temos, é o material mais utilizado. E por contas, né, de mecanismos de dano, né, através, né, de algum tipo de corrosão, né, nós precisamos realizar o combate, né, o tratamento da gente poder tirar na camada, formar, na verdade, né, a camada protetora, separar a questão do contaminante do substrato, ou seja, né, proteger geralmente a região de chaparia que a gente pretende realizar esse tipo de revestimento, né? Geralmente é um revestimento orgânico através de um determinado esquema de pintura. Mas muitas vezes ele se aplica também a materiais compósitos, polímeros, né? Materiais que a gente tem na indústria. Mas de uma forma geral, a questão do preparo de superfície ela é fundamental. Por quê? Se tratando de um equipamento novo, vem com o que nós chamamos, né, de carepa de laminação. Ela vem lá do processo lá da laminação, né, da fabricação de chapa, e a gente é necessário, né, fazer a descontaminação, né, remover, né, todos aqueles resíduos que vêm da fábrica e posteriormente criar um perfil que nós chamamos de rugosidade. Esse perfil de rugosidade, ele na verdade é para que ele tenha um perfil de ancoragem, né? O nome já diz tudo, né? Lembrando mesmo uma âncora, que é justamente para evitar que o esquema de pintura ele se solte. Só que a gente lembrando aí um pouco aí da questão lá da metrologia industrial, o grau de tratamento de uma superfície, se a gente colocar no microscópio, a superfície que a gente acha lisa, né, na nossa pele mesmo, se a gente for colocar no microscópio, vê que ela tem pontos de irregularidade. Dificilmente a gente tem uma superfície totalmente plana, polida. E muitas das vezes não é isso que a gente quer para colocar ali um esquema de pintura. A gente quer justamente pontos onde a gente tenha picos e vales, né? Ou seja, essa questão de pico e vale para que justamente essa região venha a ter ali um esquema de uma pintura, né? Geralmente uma pintura num esquema orgânico, né? Então que ela justamente tenha ali uma aderência, né? uma ancoragem e que fique difícil, né, da gente tentar, né, remover ela, a própria corrosão tentar atacar ali aquele substrato e não conseguir. Então realmente o combate à corrosão, né, uma das etapas é justamente essa parte de revestimento. Então lá da metrologia a gente sabe, né, que nós temos lá os graus de rugosidade de uma superfície. Geralmente ele é denominado, né, tem lá as categorias RA, RB, né, não é o foco aqui a gente entrar nesse nível de detalhe. O fato é que para pintura a gente tem um profissional, que eu já disse aí nos vídeos anteriores, que para uma área industrial aqui no Brasil, a gente há necessidade de acompanhamento por um inspetor qualificado, né, geralmente um inspetor de pintura no nível 1, né, que é o profissional lá de campo, né, que vai acompanhar todas as etapas de preparação e até a finalização do esquema de pintura. E uma das etapas é essa do vídeo de hoje, que é o preparo de superfície. Ele pode se dar de algumas maneiras.
umas décadas atrás, né, assim, dar um bico, né, em torno de uns 15, 18 anos atrás, era ainda utilizado o que nós chamamos de jateamento por areia. Mas essa é uma questão assim, de saúde ocupacional, saúde do trabalhador, que essa poeira, ela deposita no sistema respiratório, nos pulmões desses profissionais, e muitos morreram, né, por problemas respiratórios, do trato respiratório, e alguns estados, né, iniciou, se não me engano, o Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo foram os pioneiros aí a abolir, e no Brasil inteiro é proibido a utilização de jato de areia, né? Ainda até hoje, né, a gente ouve muito, né, o jato de areia. Não, é um jato abrasivo, o tipo de abrasivo que é diverso, né, granalha de aço, né, granalha de alumínio, são diversos tipos de materiais que eles erosivos, para justamente a gente poder tratar. Então, o jateamento abrasivo, ele tem lá as categorias, né? Geralmente as normas estrangeiras, eles têm uma categoria como SA, SA2, 2,5, SA3, SA1, enfim, né? O que a gente mais utiliza aqui, porque realmente dá um bom grau de perfil de ancoragem, né? Um bom grau de rugosidade, é o SA2,5, né? Então esse aí é digamos assim, o preparo de superfície industrial que a gente considera o ideal e é o que as normas preconizam. Também a gente pode ter a dificuldade de um determinado componente, né, principalmente um serviço de manutenção, uma repintura. Então a gente pode utilizar, né, de algumas ferramentas, por exemplo, de maquinário rotativo, escovas rotativas, para que realmente a gente consiga ali um grau de preparo de superfície. Mas ainda assim não é o grau de preparo de superfície o ideal, né, que é o sonho, né, de consumo de quem realmente zela aí pela qualidade. E a categorização já é diferenciada, que eles chamam de tratamento mecanizado ST. Né? Também ele tem lá as categorias ST1, ST2, ST3, e realmente ele só é utilizado, né, tem que ter uma avaliação do inspetor de pintura para que realmente a gente possa garantir a execução daquele serviço. Existem alguns materiais que realmente eles são alternativos. Existe uma granalha, não vou falar aqui o nome comercial dela, que ele é uma forma de uma esponja, onde ele bate na superfície, digamos assim, o poder, né, de erosão dele é tal que ele, no atrito, né, quando ele dá aquela pressão, aquele impacto na superfície, e ele tem um poder de erodir, óbvio que isso em escala microscópica, tá, gente? Não estou falando para erodir para furar. Aí já é um outro tipo de serviço, né? É como se fosse uma usinagem ou um corte. Não é o foco aqui do que a gente está falando, tá? Então, esse material é como se fosse uma esponja, ele vai e absorve, ele tira um pouco daquele óxido e ainda cria ali existe ali uma teoria físico-química, né, que ele, né, como uma esponja, ele adere e diminui o tamanho ali da matéria, né, e fica pequeno. E por fim, a gente utiliza também uma técnica chamada de hidrojateamento. O hidrojateamento ele é utilizado para limpeza industrial. Digamos assim, algumas pessoas, eu inclusive tenho aqui na minha casa, né, uma máquina de pressão que a gente pode utilizar para lavar chão, lavar o nosso veículo, né? Só que para a área industrial é uma pressão bem maior, né? Uma bomba, né, que ela, vamos já diz tudo, né? Para a escala industrial, pressões altíssimas, né? Inclusive existem os gatilhos lá na pistola, lá quando o hidrojatista vai fazer, lá tem tráfego, já tivemos diversos acidentes, né, com relação a isso, né, tem que trabalhar com uma roupa toda especial. Aliás,
todos os profissionais, né? Eu também foco aí desse canal a gente falar, né, sobre segurança, né? Todos esses profissionais têm que passar por exames médicos ocupacionais, tem que ter os EPIs, os EPCs, né, que é os equipamentos de proteção individuais e coletivas, né, tudo isso é bonitinho. Eu já até disse em alguns vídeos anteriores, então aqui também é só reforçando. E tanto o jato abrasivo como o hidrojatista, né, tem todo esse aparato, essa preocupação aí com a vestimenta, né, o uniforme especial, para que ele não se machuque. E no caso aí o hidrojato, ele tem como uma característica, de repente, remover um esquema já de pintura existente, que ele se deteriorou e que vai precisar de passar por uma nova pintura, porém, ele tem uma dificuldade de gerar um novo perfil de ancoragem. Então vai depender muito se o perfil primário, ou seja, daquela primeira pintura que foi feita anteriormente, se ela foi bem realizada, né? E existe algumas tecnologias que ele é um híbrido, né, que é um jato úmido, né, que é justamente o hidrojato com o material abrasivo. Aí esse sim, ele consegue fazer esse grau de superfície. Não é fácil de achar esse equipamento, realmente é um pouco mais complicado, principalmente na indústria do petróleo, mas existe sim essa possibilidade. Então hoje eu só queria deixar esse legado, né, falar um pouco aí sobre o preparo de superfície, que ele é fundamental, né? Não existe uma etapa que seja, essa é a melhor, né, seja para a área de pintura. Todas são importantes, né? Se a tinta não for bem fabricada, se o preparo da tinta se ela não for bem armazenada, se o lote não estiver em dia, ou seja, é o trabalho, o que eu sou entusiasta aí dessa área, né? Realmente valorizo bastante o profissional, né, de inspeção da área, e realmente é um profissional que está ali para garantir que o esquema de pintura vai estar protegendo, e dependendo do fluido que está sendo armazenado, né, não pode ter contaminação, né? Por exemplo, né, um querosene de aviação, imagine se você tem uma contaminação do querosene, que o esquema de pintura caiu, ele foi bombeado, carregou ali tinta, né, detritos de tinta, óxido que vem junto, né, porque geralmente são tanques de armazenamento, né, com chapas de aço carbono, e vamos supor que a filtragem não foi eficiente e foi lá para o tanque da aeronave, né? Ao entrar em contato lá com a turbina pode dar um problema. E imagine, né, esse problema lá num voo, né? Então estou dando assim um exemplo, é difícil, né, é raro de acontecer isso que eu estou falando, mas assim, um exemplo bem esdrúxulo que mostra assim, a importância, né, e a principal é justamente de garantir a integridade do equipamento operacional, tá? Então qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários e estando no meu alcance vai ser um prazer respondê-los.